Senhor, e hoje eu quero trazer uma ministração muito simples, uma ministração sobre 4 unções do Espírito Santo. As 4 unções do Espírito Santo. Mateus 8, versículos de 2 a 4. Não tem retorno aqui, né? Não, então beleza. Segue o jogo. Mateus 8, de 2 a 4 diz assim: Eis que um leproso aproximou-se e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e apresente-se ao sacerdote, e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém. Abre a tua Bíblia, deixa marcado, ou celular, seja lá como for, em Levítico capítulo 14, versículo 11. Porque é interessante que esse é o único milagre que Jesus Cristo pede para o curado ir se apresentar ao sacerdote. Quando Lázaro é ressuscitado por Jesus, Jesus não diz: vai lá e se apresenta para o sacerdote, mostra para o sacerdote que você ressuscitou. Quando o cego Bartimeu ele é curado, Jesus não diz para o cego: vai lá e se mostra para o sacerdote, atesta a tua cura. Quando Jesus ele expulsa o demônio do endemoniado de Gadareno, ele não diz para ele: vai lá e se apresenta para o sacerdote, mostra que agora você não está mais dominado por demônios. Todas as outras curas, Jesus não pede para a pessoa se apresentar ao sacerdote. Por que para o leproso ele pediu se apresentar para o sacerdote? Por que ele pediu para ir se apresentar e fazer a oferta do sacrifício, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente? Nunca na história de Israel, entre o estabelecimento da lei de Levítico 14 até Jesus Cristo, um leproso tinha sido curado e oferecido sacrifício. Qual que é o leproso do Antigo Testamento mais famoso, gente? Naamã, sim? Só que Naamã foi curado e não vai para o sacerdote. Houve outra cura também no Antigo Testamento de outra leprosa, Miriam. Ela critica Moisés, mas ela fica 7 dias afastada do povo, então ela é purificada e volta para o convívio. Mas nenhuma dessas 2 curas, um sacerdote atesta, faz essa oferta de purificação. Eu peço para você depois estudar na tua casa, ler como Levítico 14 aponta para Jesus Cristo. Mas eu fico pensando, Ronaldo, eu fico pensando no sacerdote, quando ele recebe o primeiro leproso curado. 1500 anos, e o leproso entra dizendo: eu era leproso e eu fui curado. Tem um sacrifício que os sacerdotes sabiam de cor e salteado. Havia todo um ritual da oferta que nunca havia sido feita. Aí Jesus chega e por 15 séculos essa oferta não havia sido feita ainda. Eu fico pensando na alegria daquele sacerdote. Eu me lembro da vez, esse talvez seja o milagre mais marcante que a gente experimentou como comunidade. A gente estava batizando uma senhora de 80 anos, em um clube na nossa cidade. E essa senhora, já muito idosa, com poucas forças, cega das vistas, decidiu por Jesus. E ela está descendo as águas com auxílio, e meu pai desce ela as águas, batiza. Quando ela se levanta, ela grita: pastor, eu estou enxergando. Rapaz, o clube, aleluia, ela se levanta enxergando. E os adolescentes, eu tinha uns 15, 16 anos, era piscina olímpica. Os adolescentes ficaram tudo louco. Todos os adolescentes pularam dentro da piscina. Uma cega veio e começou a enxergar. A alegria tomou conta da comunidade da igreja. Eu me lembro de uma vez,
quando a gente estava no Bambu, lá em Junqueirópolis, o encontro de pastores, inclusive terça-feira a gente vai ter esse encontro, 550 pastores inscritos de todo o Brasil, do Chile, Venezuela, alguns países já têm ido para o nosso encontro de pastores. E tinha uma pastora, irmãos, que ela chega no Bambu de cadeira de rodas. Essa pastora chega com um semblante muito triste, muito pesado, e ela chega paralisada das pernas. E o motivo da sua paralisia nas pernas, dela ter perdido a força nas pernas, foi que ela viveu uma traição muito forte dentro da sua igreja. Aquela paralisia, ela era um extrato de uma saúde emocional ferida. A pastora tinha sido tão ferida dentro da sua comunidade, ela tinha passado por tantos sofrimentos, que ela perde o movimento das pernas. E então, alguém leva ela para o Bambu. Primeiro dia ela estava lá, e chegou no segundo dia, nós temos um momento onde os pastores sentam na cadeira do lava-pés. Porque, gente, se tem uma coisa que pastor é especialista, é em lavar o pé dos outros. Mas tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade, é dizer: será que alguém pode lavar o meu pé? Ao longo da minha jornada eu machuquei os meus pés, eu caí, eu falhei. Pastor é especialista em lavar o pé dos outros, mas confessar suas vulnerabilidades, Bambu é para isso. Glória a Deus por essa visão. E essa pastora decidiu ir para a cadeira do lava-pés. E a gente está orando, a gente está ministrando, a gente está profetizando cura, a gente está ali sendo conduzido pelo Espírito. E eu me lembro como se fosse hoje, quando a gente está orando, lavando os pés daquela mulher, o Espírito toma aquela mulher e ela levanta da sua cadeira de roda, ela sai correndo e glorificando o nome de Jesus, porque Jesus é aquele capaz de curar. Irmãos, um milagre alegra muito a gente. A minha primeira memória afetiva na infância é de um milagre na minha casa. Minha irmã nasceu com o osso da bacia deslocado, e ela usava aquele aparelho, sabe? E ela não podia engatinhar. E a Priscila, gremista também, graças a Deus. E a Priscila, essa é a minha primeira memória afetiva. Ela deitada no sofá com um vestidinho branco, lenço rosa, e com aquele aparelho deitadinha, quietinha. Eu me lembro de eu dobrando os meus joelhos do lado do sofá e dizendo: Deus dos meus pais, cura minha irmã. E mal sabia eu, havia uma cirurgia agendada para 7 dias depois, para a recolocação da bacia no lugar, mas os movimentos dela não seriam normais, ela teria sequelas. E aí esse prazo, o meu pai colocou com o médico, quando a gente ainda morava em Florianópolis, eu sou manezinho da ilha, a gente ainda morava em Florianópolis, e meu pai falou: me dá mais 7 dias para a gente orar. Quando a gente chegou, depois de 7 dias, no pré-cirúrgico, a bacia tinha voltado para o lugar. O milagre alegra a gente, o milagre nos emociona. O milagre e o cristão caminham de mãos dadas. Agora, eu fico pensando no milagre que nunca tinha sido visto antes. Aquele sacerdote está dentro do templo e de repente entra correndo um leproso dizendo: eu fui curado por Jesus. 15 séculos e nenhum homem passou pelo ritual do sacrifício da oferta. Que oferta é essa? Levítico capítulo 14, versículos de 11 a 18. Eu queria chamar o último adolescente que está sentado na última fileira para me ajudar fazendo uma encenação. Tem um menino corajoso aí? Não precisa ser na última fileira, mas nas últimas assim, um menino corajoso assim. Vamos lá, os 3 estão conversando ali, eu estou vendo, hein? De camiseta branca, preta e outro de preto. Quem dos 3 vai? Joga 2 ou 1 aí. Vai, só rapidão.
Não é o cego, ó, já está indo, aí sim. Uma salva de palmas pro meu parceiro aí. Aí sim. Obrigado, Vitor. Vem aqui, me ajuda a pregar. Eu vou mostrar de uma maneira muito... Graças a Deus que não é encenação do cuspe no olho, né? Que a pastora Nana falou, né? Levítico 14:11. Se você puder me ajudar, eu vou lendo lá. E aí a gente vai encenando aqui, ok? Vamos lá. Você fica de frente para o povo. Eu não vou fazer, não. Fique em paz. Levítico 14:11. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se. Essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Então o leproso chegou, o sacerdote vai fazer oferta, ok? Estão comigo? Pegará então um dos cordeiros e oferecerá pela oferta pela culpa, juntamente com um copo de azeite. Então o sangue do cordeiro e moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e dos holocaustos, no lugar santo. Porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para os sacerdotes. São coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco de sangue, preste atenção, da oferta pela culpa. Então ele pega um pouco do sangue da oferta ali do cordeiro. Continua. 15. E porá sobre a ponta da orelha direita. Direita? Aqui. Volta. Volta para não me perder, vai. Volta. Isso. Porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se. Então o sacerdote pegava o sangue, colocava na orelha e depois colocava sobre o polegar da sua mão e colocava sobre o polegar, tira o tênis. Estou brincando, não precisa não. Volta. Colocará. Vai, filho, volta um. Isso. Colocará sobre o polegar do seu pé. Então ele colocava o sangue aonde? Ok, próximo. Agora, e também pegará um pouco de azeite e derramará na palma da própria mão esquerda. Então o sacerdote pegava azeite e molhará o dedo direto no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo quantas vezes? Vai, próximo. Diante do Senhor, a arca, ok? Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote colocará um pouco sobre a ponta da orelha daquele que tem que se purificar, e sobre o polegar da sua mão, próximo, da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé, em cima, me ajuda a pregar, gente, não desço, em cima do sangue da oferta o restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele colocará sobre a cabeça daquele que tem que purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Amém. Obrigado, Vitor. Se o leproso não passasse pelo sangue e pelo azeite, ele não podia voltar para a comunhão. Se ele não passa por esses dois lugares, não tinha comunhão. Você sabe, a lepra é uma doença que excluía a pessoa da sociedade. A lepra é como o Covid nos nossos dias. A Covid nos afastou do convívio social. E como foi difícil para um pai ficar isolado dentro de um quarto 7 dias longe do seu filho. Foi difícil ou não foi? A lepra não era uma doença de 7 dias. Era uma doença incurável, onde uma mãe que contraía essa doença era separada abruptamente do seu filho, até que ela fosse purificada. Já pensou para você, mãe? Da noite para o dia, contrair uma doença, e você não poder mais ver o teu filho?
Ou um pai não poder ver mais a sua esposa, os seus filhos, ou um filho contrair a doença e agora ele não poder mais ficar no arraial dentro da cidade, ele fica excluído da sociedade. Era isso que a lepra fazia. Pastor, muito bonitinho, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Você sabe, a lepra representa o pecado. O pecado fez isso com a gente. O pecado nos separou da comunhão com Deus. O pecado nos excluiu da comunhão com o Santo. O pecado nos desfigurou. Gente, a Bíblia nos relata, quando Miriam, ela contrai a lepra, Arão clama para Moisés e diz: Moisés, ela está parecendo como um feto que está morrendo. A pele vai se esvaindo. Quando a pessoa contrai lepra, ela perde a capacidade de sensibilidade na pele e ela começa a coçar um tanto, e aquilo começa a crescer e torna-se purulento, fétido, feio, terrível. A pessoa fica desfigurada, irreconhecível, fedida. Foi isso que o pecado fez com a gente. O pecado nos separou da comunhão com Deus, nos excluiu do convívio com o nosso Senhor. Jeremias vai nos dizer que a nossa ferida era incurável. A Bíblia vai nos dizer que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia, como um pano menstrual utilizado. A nossa Bíblia vai dizer em Romanos que não havia um justo sequer. Salmo 51 vai nos dizer que em pecado nós fomos concebidos. Colossenses vai nos dizer que nós éramos por natureza filhos das trevas. Nós éramos filhos da ira de Deus. O pecado nos deixou leprosos. Os leprosos éramos nós. E a nossa ferida era incurável. Não tinha resolução para a nossa ferida. Só que para um leproso voltar para a comunhão, um cordeiro precisava ser sacrificado. Para um leproso voltar para o convívio, para um leproso voltar para o lugar de comunhão, era necessário o sacrifício de um cordeiro. Quando João Batista vê Jesus chegando, ele dá um grito, ele dá um brado e diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. A boa notícia do Evangelho é que leprosos foram purificados por um cordeiro que foi sacrificado há 2000 anos atrás. Um sangue foi derramado e todas as nossas lepras foram purificadas na cruz de Jesus Cristo. Ah, tem algum leproso aqui que foi purificado pelo sangue de Jesus? O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. 1 João capítulo 1 vai nos dizer no versículo 7 que não tem pecado grande demais que o sangue de Cristo não possa purificar. Talvez você olhe para você e ache que é muito difícil ser liberto e livre dos pecados, mas deixa eu te lembrar, o sangue de Cristo é mais poderoso do que qualquer pecado. O sangue de Cristo é capaz de resgatar quem está longe. O sangue de Cristo é capaz de limpar, seja o pecado simples ou um pecado mais obscuro, porque só o sangue de Cristo é capaz de limpar todas as nossas lepras. Diga aleluia. Tem um menino na nossa comunidade que ele tem um testemunho lindo. Ele me autorizou a compartilhar o testemunho dele por onde eu fosse. Ele chama Wesley. E nos 16 anos, quando ele tinha 16 anos, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Ele entrou no budismo. Ele entrou em práticas ocultas, feitiçaria. Ele praticava meditação por 6 horas durante o dia. Ele se envolveu com droga, cocaína e tantas coisas. Se afundou na lama do pecado. E Wesley era apaixonado por uma menina. E no tempo da escola ele teve algum envolvimento com ela. Mas o tempo passou, eles não se viram mais. E ele tinha um amigo, o melhor amigo dele. E esse melhor amigo dele, depois de alguns anos sem ver, eles se reencontram. E esse amigo dele
agora está morando junto com essa menina que outrora ele teve um envolvimento na sua adolescência. E eles compartilham de uma amizade, os três, e eles estão ali compartilhando de uma amizade muito tranquila. E de repente, a menina, que não era mais uma menina, já era uma mulher, começa a mandar mensagem para o Wesley. Começa a mandar mensagem, dizer algumas coisas, alguns problemas que estavam acontecendo na história do casal. E aí, eles começaram a se envolver emocionalmente e se envolver, e de repente, o Wesley trai o seu melhor amigo com a mulher dele. E esse amigo dele estava tentando engravidar da menina há muito tempo. E no primeiro envolvimento, ela fica grávida com uma traição. E Wesley está em todo esse contexto. Agora, essa amizade rompida, esse relacionamento começa a se desenvolver, mas por N motivos, eles começam a ter muitos problemas. Mas Wesley tinha uma mãe, chamada Cristiane, que orou 16 anos por um filho. Ei mãe, eu quero te encorajar. Se tem algum filho que ainda não está nos caminhos do Senhor, continue orando por ele. Assim como aconteceu com Mateus, vai acontecer com você também. E aí, essa mãe começa a orar e continua orando, e orando e jejuando. Ela faz 52 dias de jejum. 7 dias de uma refeição, 7 de 2 refeições, mais 7 de 3 refeições, os últimos 8 sem nenhuma refeição, e jejuando e orando no meio da escola do Espírito, a gente buscando a Deus, e ela sentindo que o Espírito ia fazer algo na sua família, na sua casa. Wesley rompe com aquele relacionamento. Ele engorda muito como uma consequência de uma fuga também. Se envolve com drogas e tantas coisas. Teve um dia que ele disse: eu não sei como eu não morri, pastor. Porque o tanto que eu cheirei naquela noite, eu não sei. Não dá para explicar. E aí ele envolvido com tudo isso. E de repente, algo começa a acontecer. E dentro do coração dele, ele sente um desejo: eu preciso voltar a buscar a Deus. Eu não encontrei Deus no budismo, eu não encontrei Deus nas mulheres, nas drogas, eu não encontrei Deus nesse lugar, eu preciso voltar a buscar a Deus. E aí a primeira pessoa que ele vai procurar, quem é? O seu melhor amigo. E ele vai dizer para o melhor amigo assim: meu amigo, eu não chamo de amigo porque nem era mais, mas eu quero te pedir perdão, porque eu te traí. Eu errei com você. Eu pisei muito na bola. E esse amigo estava caminhando com Jesus, gente. E aí esse amigo diz assim: eu te perdoo. E sabe quem traz Wesley de volta para Jesus? Aquele que foi traído. Aquele que foi traído outrora, agora perdoa e diz: eu te apresento o caminho da volta, eu te apresento o caminho da restauração, eu te apresento o sangue do Cordeiro que te lava de todo pecado, eu te apresento agora Jesus que é capaz de purificar todos os teus pecados, sejam eles grandes ou pequenos, porque eu quero te lembrar que não há pecado grande demais que Jesus não pode purificar. É isso que o sangue de Jesus faz. Irmãos, é interessante porque Miriam e Naamã, nenhum dos dois foram tocados por aqueles que de alguma forma ministraram cura. Miriam estava no tempo de Moisés, Naamã no tempo de Eliseu. Mas Naamã, para ele ser curado, ele teve que fazer o que, gente? Ele mergulha 7 vezes. Eliseu não toca no leproso. Moisés, quando clama a Deus pela leprosa Miriam, a sentença é que ela se retire por 7 dias
e fique fora do acampamento. Passados 7 dias, então ela é purificada. A lei, Moisés, não é capaz de purificar pecado. As profecias, os profetas também não são capazes de purificar leprosos. 1500 anos se passaram. A lei diagnosticou a lepra, mas não curava a lepra. A profecia era incapaz de curar a lepra. Por quase 1500 anos, esse sacrifício esperou um leproso ser curado. O que a lei esperou por séculos, Jesus curou com um toque. O que a lei esperou por séculos, Jesus purificou com um toque. Sabe por quê? Porque a lei é incapaz de purificar a lepra. Os profetas são incapazes de purificar os profetas. Ser bonzinho não purifica a tua lepra. Vir ao templo não purifica a tua lepra. O Mateus não purifica a tua lepra. A prática da lei não purifica a tua lepra. O Evaldo não purifica a tua lepra. Só o nome de Jesus Cristo pode nos purificar de todas as nossas lepras. Só Ele e nada mais. Por isso que Romanos capítulo 3, versículo de número 20 diz assim: ninguém será justificado pelas obras da lei diante de Deus, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas o 21 continua dizendo assim: mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada por quem? Pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, agora sendo justificados, aleluia, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, amém. Tem alguém que foi purificado da lepra pelo sangue de Jesus Cristo? Será que a gente pode glorificar esse nome? Agora, falaram que eu podia pregar, eu vou pregar. Mateus 17. Quem que Jesus encontra no Monte da Transfiguração? Quem, gente? Moisés e Elias. A lei e os profetas. Quando eles estão lá juntos, os dois se rendem a Cristo. Uma voz do alto diz: esse é o meu filho, a ele vocês vão ouvir. A lei se cumpre em Cristo, as profecias se cumprem em Cristo, porque Cristo é o cumprimento das profecias e da lei. Só Jesus pode nos purificar de todas as nossas lepras. Talvez você entrou aqui com alguma lepra passada, talvez você entrou aqui com alguma situação, talvez, Jesus é capaz de purificar todas as nossas lepras, aleluia. Depois dessa breve introdução, agora a gente vai para as 4 unções do Espírito Santo. Primeiro vem o sangue. Diga assim comigo: antes da unção. Diga com força, gente: antes da unção tem perdão. Primeiro o perdão, depois a unção. O perdão. A gente precisa, para ser curado da lepra, para viver uma vida com Cristo, a gente precisa do sangue de Cristo. Mas não dependa apenas do perdão de Jesus Cristo, dependa da unção do Espírito Santo. Essa é uma noite de azeite, essa é uma noite de unção, essa é uma noite de fogo, essa é uma noite onde o Espírito vai ser derramado, essa é uma noite onde o Espírito Santo vai tocar os adolas, os da tarja, os adultos, os jovens, os adolescentes, os anciãos, porque existe unção, gente. A primeira unção era onde, gente? Na orelha. Na antiga aliança, só reis, profetas e sacerdotes podiam ouvir a Deus. Mas um cordeiro foi morto. E agora, não importa a tua condição financeira,
Não importa se você conhece grego, hebraico ou aramaico. Não importa se você tem muito tempo de crente ou pouquinho tempo de crente. Não importa se você nasceu em Joinville ou se você nasceu lá em Dracena. Não importa se você é japonês, não importa se você é homem ou mulher. A partir da nova aliança, todos aqueles que têm o Espírito Santo podem ouvi-lo. Ei, Siloé, levanta a mão direita para o alto. Eu quero profetizar. Há um tempo de sensibilidade vindo. A voz do Espírito Santo. As crianças vão ouvir o Espírito Santo. Os adolescentes vão ouvir o Espírito Santo nas escolas. Você no carro, no trabalho, vai ouvir o Espírito Santo. Abra os teus ouvidos, porque a partir desses dias, o Espírito Santo vai falar com você. Ele está ungindo os teus ouvidos nessa noite. Ele está abrindo para que você ouça aquilo que Ele tem para falar. Antes era só alguns, agora todos que têm a Jesus Cristo podem ouvir a sua voz. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente cansou de ouvir aqui, eu não quero chover no molhado. Muitos pastores já ministraram sobre isso, mas todos nós podemos ouvir o Espírito Santo. A gente ouviu testemunhos, as crianças ouvindo o Espírito Santo jogando videogame, gente. Mas videogame não era do diabo? Graças a Deus não é. Tudo é puro para os puros. Aleluia. O Espírito Santo fala com a gente. Não existe Espírito Santo Júnior ou Espírito Santo Ancião. A gente quer colocar o Espírito Santo nas nossas escolas de teologia, mas ele não precisa aprender como ele tem que se mover. A gente tem que aprender como ele se move. A gente tem que estar sensível ao que o Espírito Santo fala. Na nossa última escola do Espírito, a gente tem um profeta dos desenhos. Ele não desenha tão bem quanto vocês, mas quem sabe um dia ele vem para cá e aprende. Ele tem uns 10 anos. E no meio da escola do Espírito, ele sai entregando desenhos proféticos. Vocês já caminham nesse caminho há muito tempo, né? Eu sou batista, irmãos. Nem todo mundo é perfeito. Sou de uma igreja de 56 anos, irmãos. Outrora, não no nosso tempo, né? Mas há 20 anos atrás, bater palma na igreja era pecado. Verdade. Na nossa comunidade era outro tempo, outra história, e graças a Deus o Espírito Santo fez tanta coisa. Mas o Pedro, nessa escola do Espírito, ele entrega alguns desenhos. E o Espírito Santo me deu uma mensagem naquele dia sobre o velho João com uma nova experiência. E tinha um irmão de outra comunidade que estava participando da escola do Espírito, 21 dias só sobre o Espírito Santo. E ele estava lá e com o coração aberto, mas duro. Porque ele foi para lá precisando de uma nova experiência. Ele me compartilhou o testemunho que fazia 20 anos que ele não derramava uma lágrima na presença de Deus. E ele orando, e depois daquela palavra, ele orando: Deus, eu preciso dessa nova experiência. Eu sou esse velho João, eu caminho há tanto tempo com o Senhor, eu preciso de um novo dom para esse novo tempo, Espírito Santo. Eu creio nos dons, eu creio na manifestação, me ajuda, Espírito Santo. Aí chega o Pedro, um menino de 10 anos, com um desenho, Jesus de braços abertos, dizendo assim: eu estou te dando um novo dom para esse novo tempo. Nessa hora, aquele irmão cai de joelhos, chorando copiosamente, porque uma criança de 10 anos ouviu o Espírito Santo falando. Eu não sei se você está entendendo, mas abra os teus ouvidos, o Espírito Santo quer falar com você e através de você. O Espírito Santo fala: esteja pronto para ouvir. A primeira unção, o Espírito Santo fala: esteja pronto para ouvir. Segunda unção, era onde, gente? Polegar da mão
Mão direita fala do quê? Trabalho, missão. O pastor acabou de ministrar aqui, a nossa maior missão é fazer discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz assim: e Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Talvez muitos de vocês saibam o que é a ferramenta do arado, e alguns não saibam. Lá em Junqueirópolis, eu moro bem no interior do estado de São Paulo, e o nosso discipulado é no Cabo da Enxada. Segunda-feira, inclusive, na terça a gente vai ter o bambu, segunda-feira a gente já está convocado para o discipulado na enxada. Mas o que era o arado? O arado é uma ferramenta que risca a terra para que o semeador venha semear as sementes. Então a pessoa vinha riscando, hoje isso já mudou, né? Não é mais manual, mas ela vinha riscando a terra, e então a pessoa depois vinha semeando aonde a terra foi riscada. Agora, se aquele que estava arando a terra olhasse para trás, o risco ia sair como? Quantos aí já dirigiram e olharam no WhatsApp, diga misericórdia? Você já se pegou dirigindo torto, sim ou não? Vamos confessar o nosso pecado nessa noite, aleluia. Ele cura toda a lepra, aleluia. É a mesma coisa. O meu cunhado, eu sempre conto essa história. Eu sou ciumento, irmãos. Eu não dei conta de fazer o casamento da minha irmã. Eu ia chorar demais, ia passar vergonha, sabe? Aí um pastor amigo meu fez, eu fui testemunha, curti o casamento. Mas entregar a minha irmã para outro cara, para mim ia ser difícil. Mas é parte da família, gente da gente, é querido. É primo da minha esposa, inclusive, é maravilhoso. Só que eu sou ciumento. E meu cunhado, ele teve a brilhante ideia, depois de sair de uma vigília. Ele estava indo embora com a sua bicicleta. Ele tinha apenas 16 anos. E ele decide, em uma descida de bicicleta, descer sem uma das suas mãos. Ele tira uma das suas mãos. Não contente, ele tira a segunda mão. Não contente, ele decide, sem as duas mãos, em uma descida, pegar uma bala no bolso de trás. Quando ele olha para trás, o que aconteceu? Caiu. Infelizmente ele quebrou os 2 braços, irmãos. Tadinho. Porque ele, quando estava dirigindo, ficou desatento. Quando ele estava pilotando a bicicleta, ele perdeu. O que Jesus está querendo nos ensinar? A missão que Ele nos entregou requer atenção exclusiva. Buscai o reino em primeiro lugar. O teu trabalho é uma desculpa para cumprir a missão do reino. A tua escola é uma desculpa para cumprir a missão do reino. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. O Espírito Santo está te entregando uma missão nesses dias. A tua mão está sendo ungida hoje para que você cumpra a tua maior missão. E qual é a nossa maior missão? Marcos capítulo 16, versículo 15 diz assim: vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais acompanharão vocês, os que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, aleluia. A nossa maior missão continua sendo fazer discípulos de todas as nações. Tua maior missão não é arrumar as cadeiras dentro do templo. Tua maior pastor, eu tenho um chamado. Qual? Meu sonho é estar aqui, ó. Oh Deus, eu quero estar aqui, ó. Esse é meu chamado, pastor. Não, o meu sonho é desenvolver cuidar das crianças. O meu sonho é limpar o chão da igreja. Tudo isso é importante, você tem que fazer com excelência. Servir dentro do templo, servir a estrutura. E que estrutura maravilhosa vocês têm. Sempre sai muito inspirado. Mas a estrutura só serve para uma coisa: ide e fazei discípulos de todas as nações.
A missão não é tirar foto bonita, tem que tirar, tem que fazer os melhores acordes, a bateria, o batera vai para cima, regaça com força. Mas essa não é a maior missão, não é. A nossa maior missão continua sendo fazer novos discípulos. Terceira unção, era onde? No pé. Fala para a pessoa do teu lado, postura crente. Você não é mais todo mundo, agora você é crente. Você é cristão, discípulo de Jesus Cristo. Você não anda mais no caminho do mundo. Se você mentir, agora você fala a verdade. Agora o seu sim é sim, o seu não é não. Não importa se você tome prejuízo, mas o seu sim é sim, o não é não. Agora, aquele que desobedecia aos pais, era rebelde. Não tem isso aqui em Joinville, né? Agora obedece com alegria, aleluia. Lava a louça todo dia, aleluia. Arruma a cama todo dia sem reclamar. Tem algum pai recebendo essa palavra? Diga aleluia. Aquele que fofocava, agora só fala palavras que edificam. Aquele que era mesquinho, agora é generoso. Aquele que tinha inveja, agora celebra a conquista do outro. Aquele que apostava no tigrinho, agora trabalha com as próprias mãos e ainda tem para distribuir, aleluia. Aquele que vivia chapado de uísque, agora vive cheio do Espírito Santo de Deus. Postura, crente. Aleluia. Gálatas 5:22. Essa é a tua nova versão. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é paz, alegria. Gálatas 5:22. Paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Seja mais crente. Todo mundo que está à tua volta vai agradecer. Pede um favor para a pessoa do seu lado. Seja mais cristão, por favor. Por favor. Já pensou, gente? Gente paciente, longânima, domínio próprio, cheio de paz, de alegria. A terceira unção nos habilita para andar em santidade. Caminhar em santidade agora é o nosso novo normal, é a nossa postura. Andar segundo o caminho do Senhor, andar segundo a palavra do Senhor. A gente não faz mais as nossas vontades, como disse o Samuel. A gente pratica e obedece a palavra do Senhor. Agora, a última unção era na cabeça. Romanos 12:2 vai nos dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o azeite só vinha aqui, o sangue não, só o azeite. É interessante que na medicina já houve muito avanço. Muitos órgãos puderam e podem ser transplantados. Existem tantas coisas e perspectivas futuras, mas o único órgão que ainda não foi transplantado é o cérebro. O único que não pode ser transplantado ainda é o cérebro. Ele comanda toda a nossa função corporal. O coração pode ser, o cérebro não. O único que consegue fazer um transplante espiritual na nossa mente é o Espírito Santo de Deus. Ele transforma os nossos pensamentos. Ele transforma as nossas vontades. Antes o que era bom para nós agora se tornou ruim. O pecado que nos satisfazia agora nos aborrece. Antes quando a gente se alegrava pecando, agora a gente se entristece. Por quê? Porque a nossa mentalidade mudou. Não é mais a carne que governa, não é mais a emoção que governa, não é mais o diabo que governa, não é mais o horóscopo, a sorte, o azar, as vontades, os traumas, o passado. Não é nada mais. É o Espírito Santo que governa a mentalidade do cristão. Tem alguém aqui que é governado pelo Espírito Santo de Deus? Vem, banda, vem comigo. Romanos capítulo 8, versículo de número 5, na NVI diz assim. Me ajuda, mídia.
Para cima, banda, com força. Já vem na pegada, em nome de Jesus. Romanos 8,5 diz assim: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito Santo deseja. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. A quarta unção, não é mais você que se governa, é o Espírito Santo que governa você. Não é mais você que nada no rio, é o rio que te leva. Não é mais você que assopra e o Espírito faz, é o Espírito que assopra e você faz aquilo que Ele te manda. Eu me lembro de um testemunho que eu nunca mais vou me esquecer. Eu e meu bem estávamos indo para casa. Eu estava bem no começo da jornada ministerial. E no final de um culto, antes da gente ir embora, lógico, eu estava pregando, ministrando, e o pastor conhece as suas ovelhas. E eu vi de longe um menino que o apelido dele era Sapo. Aqui tem um sagui, não tem? Tem um sagui. E lá tinha um sapo. O sapo. Ninguém conhece ele pelo nome, mas só pelo sapo. E aí, faziam uns 5 anos que a gente não viu o sapo. Ele foi em um encontro, em um retiro, 2 retiros de jovens, adolescentes, caminhou com a gente uns 2 anos. E de repente ele sumiu. Sumiu do mapa, ele tinha alguns problemas com drogadição. A gente sempre apoiou, auxiliou, ajudou. Sempre o apoiando, auxiliando, ministrando, orando. E 2, 3 anos depois, não lembro mais quanto tempo, ele aparece novamente. Aparece num culto, senta lá na porta, lá no final, e eu pego o sapo nos olhos. Eu vejo, o sapo veio hoje. Estava acabando o culto, eu falei, vem outro pastor orar para encerrar. Eu já saí correndo, fui para a porta e falei, eu tenho que dar um abraço no sapo. Saí correndo, consegui abraçá-lo. Eu falei, cara, onde você estava? O que aconteceu com você? Você sumiu, cara. Ele falou, pastor, eu estava preso. Fui pego com droga e era uma quantidade alta e eu fui preso, pastor. Eu falei, brincadeira. Mas sabe, você não nasceu para isso, cara. Vamos, agora, e agora, como que você está? Não, pastor, estou assinando carteirinha. Graças a Deus que o culto acaba mais cedo, antes das 10 horas eu tenho que estar em casa. Mas, pastor, aquela época o nosso culto era às 19 horas. Mas pastor, eu vou firmar. Eu falei, claro, passa o teu contato. Pastor, eu não tenho celular ainda. Saí sexta-feira, pastor. A Liberdade cantou sexta-feira. Segunda-feira, vem para aqui, para o meu escritório, vem para a igreja, vamos conversar. Tá bom, pastor. Vai na paz, dei um abraço, orei com ele, glória a Deus. A gente fica até o final, abraça todo mundo, tal, como todo bom pastor faz, e vai. Estamos voltando para casa. A gente saiu para comer, inclusive, naquele dia. A gente nem tinha o Levi ainda. E aí, no meio do caminho, a gente vê 2 viaturas de polícia, 2 camburões, 2 policiais, procurando coisas num terreno baldio. E um ali do lado da viatura com um rapaz, assim no muro, né? E nessa hora que a gente passa, o Espírito Santo fala ao meu coração, volta lá. Eu não dei ouvido não, eu continuei andando. E aí o Espírito Santo falou de novo, volta lá. Aí eu falei para o meu bem, falei para a Gessa assim, meu bem, o Espírito Santo está falando para eu voltar lá. Mas eu não vou levar você, vai que dá ruim. Eu te levo em casa, eu volto, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo mandou eu voltar. Tá bom, deixei ela em casa, eu falei, fica orando. Se atrapalhar uma abordagem policial, irmão, não é legal. Eu volto,
quando eu estou voltando, irmãos, com muito amor, eu sei que essa é a realidade da minoria da polícia. Eu sou capelão da polícia militar. E eu sei que o que eu vou dizer é minoria, irmãos. Mas eu estou voltando. Quando eu chego, quem está sendo revistado? Um sapo. O sapo está passando por uma revista. E eu chego, me identifico. O sapo estava com a Bíblia ali no chão. Me identifico: oi, boa noite, eu sou pastor. O que o senhor está atrapalhando aqui? O policial foi áspero. Eu já dei um passo para trás. Não, eu sou pastor dele. Você é o que dele? De onde ele está vindo? Quem que você conhece? Aí o cara estava muito nervoso. Ele saiu, eu fiquei quieto, eu fiquei quietinho. E nessa hora, eu não consigo nem orar, eu só oro em línguas, bem baixinho. Só em... E aí, saiu esse policial, veio outro, que devia ser de uma patente mais alta. Boa noite, meu senhor, tudo bem? Eu falei, boa noite, tudo bem? Eu sou o pastor do sapo, assim, ele estava na igreja, tal, assinou, tal, está assinando carteirinha, tal, isso, aquilo, tal, vai conversar bem. Tá bom, tudo bem. Então ele estava na igreja mesmo, estava na igreja sim. Não estava em outro lugar, Tá bom, o senhor pode ir. Eu fui embora. E eu fiquei sem entender nada. Mas eu não sou besta. Eu virei a esquina, fiquei parado na esquina de butuca, olhando. Butuca é ficar olhando, espiando, sabe? Fiquei espiando. E aí eu fiquei espiando ali, vendo o que ia acontecer. Eles liberaram o sapo. Libera o sapo sai pela esquina anterior. Eu estou na esquina da frente. Eu dou o balão com o carro, eu pego o sapo pela rua de trás. Falei, entra aqui, meu filho, entra aqui. Abri a porta do carro. Ele entrou. Ele falou, pastor do céu, o senhor não sabe o que você fez hoje, pastor? Eu falei, o que, meu filho? Os policiais estavam forjando para mim, pastor. Hoje eu ia voltar para a cadeia, pastor. Mas o senhor veio aqui. E a sua palavra. E o senhor voltar aqui fez com que os policiais me liberassem de novo. Irmão, com tristeza no coração. Quantas vezes o Espírito Santo já falou e a gente não fez? Quantas vezes o Espírito Santo já tentou governar a nossa mente, falar, faz isso, e a gente não fez? Essa é uma história, um testemunho maravilhoso. O sapo não foi preso, graças a Deus. Agora, o convite do Espírito não é para que a gente tenha uma experiência de Ele falar e a gente fazer. O convite do Espírito para nós é: o que Ele fala, a gente faz. O que Ele fala, a gente faz. O que Ele fala, a gente faz. O que Ele manda, a gente obedece. Para onde Ele fala para a gente ir, a gente vai. Na quarta unção do Espírito Santo, Ele quer nos governar por inteiro. Na quarta unção do Espírito Santo, Ele quer tomar conta das nossas vontades, Ele quer tomar conta dos nossos sonhos. Na quarta unção do Espírito Santo, tem alguém querendo a unção do Espírito Santo nessa noite? Há uma unção liberada que vai nos governar, que vai nos direcionar. Em Siloé, há uma unção do Espírito aqui, para governo, para controle. Há um novo nível de controle do Espírito Santo sobre nós. Ele quer nos governar por inteiro. Ele não quer um momento, Ele quer governar toda a nossa mente, todas as nossas decisões, submissas ao Espírito Santo de Deus. Fique de pé no teu lugar. João capítulo de número 3, versículo 8, diz assim: o vento sopra aonde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo o nascido do Espírito Santo. Tem alguém nascido do Espírito Santo aqui nessa noite? Tem alguém aqui que nasceu de novo? Tem alguém aqui que quer ser soprado pelo Espírito Santo nessa noite? Há um sopro do Espírito aqui nessa noite. Há um fogo do Espírito aqui nessa noite. Há algo do Espírito aqui nessa noite.
nessa noite. Há algo do Espírito aqui nessa noite. Começa a falar em línguas agora. Começa a falar em línguas agora. E começa a pedir: Espírito Santo, eu quero mais. Espírito Santo, eu quero mais. Espírito Santo, eu quero mais da tua unção.